Muito bem, vamos agora às participações. Vamos lá, Mariane. O Pedro Luiz quer saber o que o senhor acha sobre a Inquisição. Ele e a mãe estão assistindo o programa e está ótimo. Ele manda um forte e afetuoso abraço. Ô, Pedro, eu já falei muitas vezes sobre isso, mas tem alguns livros que são muito interessantes, né? É só você procurar no Google sobre a Inquisição e aí mesmo na online você pode ler e se informar a respeito disso, né? O Bernard, lá de Natal, está assistindo a gente sempre aqui. Que bom. Dá parabéns pela reflexão sobre a violência nas escolas em nosso país e comenta que, infelizmente, a falta de respeito e educação está presente nas nossas famílias, escolas e sociedade. No Brasil, os papéis se inverteram. A impunidade vale mais do que a honestidade. E ele fala que, infelizmente, o Rio Grande do Norte, que é o estado dele, segundo as pesquisas, é o quarto estado mais violento do Brasil. E eu acho uma coisa interessante, porque o pessoal fica falando tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que estão falando isso há muito tempo. A maior parte dos estados do Nordeste, há uns 20 anos atrás, até menos, eram os lugares mais tranquilos do mundo. Hoje, Ceará, Fortaleza é uma das cidades mais violentas do país, era a mais pacífica. O Piauí era um estado que a gente citava como modelo, um estado onde as pessoas eram pobres, a maior parte da população era muito pobre, mas não havia violência. Hoje não é mais assim. O que está acontecendo, então? Por que estão falando há 13 anos que o problema do Brasil é educação, é vida, é desigualdade? Então, tudo piorou? Então, o que fizeram nesses 14, 15 anos, quando vem falando isso? 14, 15, 16, 17, sei lá quanto tempo que se fala mais disso do que nunca. É educação, é dar um projeto, é dar esperança para os jovens, é urbanizar as favelas, é colocar a cultura, não sei o quê. Estão falando isso há 15 anos e a coisa só piora. O que está acontecendo? Só fala. A Terezinha Lopes, do Santo Agostinho, dá um bom dia para todos e fala que não entende quando Jesus disse para a gente visitar os presos na cadeia. Será que ele pensava nos presos de hoje, que são criminosos e não têm escrúpulos nenhum e merecem apodrecer nas cadeias? Fico muito revoltada quando morrem inocentes. A Terezinha tá brava, né? Não, mas aí é outra coisa, né? Mesmo hoje, eu acho que a visita aos presos... quando pode, né? Eu mesmo já visitei muito quando a delegacia de furtos e roubos ali na rua Uberaba, no meu bairro, eu ia lá quase toda semana. E eram criminosos de grande, ficavam lá aglomerados. Depois, graças a Deus, a delegacia foi extinta como depósito de presos. Havia lá mais de 50 presos engaiolados. Eu ia, eu sinto que era um negócio muito difícil, muito difícil. O dia que eu ia lá visitar, à noite eu nem dormia direito. Agora, são seres humanos, né? A verdade é essa. Então, a gente visita. Ou seja, uma coisa é uma coisa. Jesus fala, o Evangelho é muito sábio, né? Unum facere et alio do non omittere. As pessoas falam, tem que fazer isso. Não. É muito mais complexa a situação, tem que fazer tudo, não é só uma coisa. Então, por exemplo, nesse caso da visita aos presos, o fato de você visitar, levar conforto, etc., não significa que você está julgando que eles sejam inocentes. O Papa João Paulo II foi lá na cadeia, perdoou o Aliaca, mas o Aliaca continua cumprindo a sua pena até os dias de hoje, acho, lá no Marrocos, acho que foi Marrocos, não, Turquia, foi na Turquia. Eu acho que ele continua cumprindo a pena até hoje, ou seja, você levar conforto é uma coisa, levar o perdão cristão é uma coisa, agora a justiça tem que ser cumprida. Muita gente não entende isso. Significa que o fato de você visitar significa que você está absolvendo. Não, não estou absolvendo. E o padre, quando absolve um criminoso, e quando eu ia confessar alguém na cadeia, eu o absolvia do pecado, mas o crime tem que continuar a ser punido de acordo com a lei humana. Se ele morrer na cadeia e converter-se e for com a confissão, com a comunhão, ele vai para o céu, mas vai para o céu morrendo na cadeia.
São duas coisas. A gente tem que começar a ter a capacidade, né, de separar, né? Não estou falando com a Terezinha, não. Estou falando agora, de maneira geral, para todas as pessoas que falam: ah, coitadinho. Coitadinho nada. Se cometeu crime, tem uma lei e essa lei deve ser cumprida. O problema é que no Brasil não tem lei, a lei não presta, a lei é leniente, é completamente complacente com os piores crimes. Então, tem que mudar a lei penal no Brasil, colocar leis mais rígidas, porque não são leis rígidas que punem pobres. O que pune pobres é sistema injusto. O que pune pobres é quando o rico tem como recorrer 1 milhão de vezes e o pobre é preso por causa de ter roubado chocolate no supermercado. É isso que está errado, é o sistema injusto, não é a lei. O Márcio Luquezzi, do bairro Santa Amélia, gostaria que o senhor comentasse sobre o recente episódio que envolveu o assassinato de 2 traficantes, motivado pela apropriação indevida de recursos da organização criminosa. Como no caso do vídeo da escola, nota-se inversão. Partido político já encomendou o assassinato de prefeitos porque estes discordavam da apropriação de recursos do partido em proveito próprio. Será que vivemos um tempo onde parte dos criminosos tem códigos de éticas mais rigorosos que as demais instituições da sociedade? Ele me manda um abraço e dá parabéns pelo programa. Eu acho que ele tem razão na parte final. Na favela ou nos aglomerados, como se diz politicamente correto, nos aglomerados, os traficantes, eles têm muito mais influência. O povo lá se sente muito mais protegido pelos traficantes porque a polícia nem pode entrar. Só que os traficantes cobram também, né? Há uma cobrança. Eu te protejo, mas você tem que dar dinheiro, né? E outra coisa, que partido político é financiado pelas gangues de traficantes, pelas facções criminosas, todo mundo já sabe. Bom, terminou? Intervalo. Ah, terminou? Vamos para o intervalo então, tá bom. Vamos para o intervalo.